Fala, galerinha do curso Gaia, beleza? Professor Afonso aqui com vocês. Hoje a gente testando um modelo novo, uma coisa nova. Tô tentando gravar de um jeito para aparecer para vocês não esquecerem da minha cara. Então, pega o materialzinho de vocês, aula 19, Física A, rotação de um corpo sólido. Basicamente, o que a gente vai falar é de acoplamento de polias e de engrenagens, e o cachorro adivinhou que eu ia começar a gravar a aula, né? Já começou, mas vamos lá. Rotação de corpo sólido está na parte de engrenagens ou polias. Então, engrenagens. Pega lá o teu material e vamos trabalhar, beleza? Bora lá, vamos. Bom, só vamos lembrar rapidinho o conceito de velocidade angular. O que é a velocidade angular? Eu represento pela letra grega ômega minúsculo, e essa velocidade angular é a variação de ângulo, também chamada de ΔΦ, por um intervalo de tempo, ΔT. Velocidade escalar, V, é variação do quê? É variação de distância por tempo. Angular é variação de ângulo por tempo. Então, tem essa diferença. Variação de espaço angular ou de ângulo, a gente mede em radianos. Fica esperto, não é em graus, é em radianos. Pelo tempo, que a gente vai medir em segundos. Então, a unidade desse cara vai ser o quê? Radianos por segundo, tá? Velocidade angular. Tá ali a unidade bonitinha para você só acompanhar. Maldito cachorro, mas deixa ele. Também é filho de Deus, só que não. O que mais que eu tenho que lembrar? Se a velocidade angular é variação de ângulo por tempo, se eu considerar no movimento angular uma volta completa, e como eu estou falando em radianos, a variação de ângulo é 2π para o cara dar uma volta completa no movimento circular, sair de um ponto e voltar para o mesmo lugar. Tempo para ele dar uma volta completa, a gente comentou na aula passada. Esse tempo é o período. Então, você pode fazer a velocidade angular, 2 vezes π, sobre o tempo, sobre o período. Semelhanças e diferenças da velocidade angular com a linear. Então, como a velocidade angular aqui, ó, a velocidade linear, perdão, o v, a gente pode usar, né, para calcular a velocidade linear, a angular vezes o raio. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, lembra que esse ômega aqui, ó, é 2π sobre t? Eu posso colocar isso no lugar da velocidade angular. Se você lembrar, o que vai acontecer? Vamos lá. Velocidade linear, velocidade angular e o raio, né? Gente, comprimento de uma circunferência. Quando a gente trabalha com uma circunferência inteira, tá? Numa volta completa, o corpo sair de um ponto e voltar para o mesmo lugar, o que a gente usa? Como que a gente calcula a distância que esse cara andou, o tamanho da circunferência? Não é 2π vezes r? Então, ó, velocidade angular, 2π sobre t, vezes o r, porque 2π vezes r é distância sobre o tempo, beleza? Então, basicamente, eu estou jogando uma velocidade na outra. Polias ou engrenagens, agora sim a gente chegou no assunto da aula, no que a gente quer, o que eu preciso. Então, acoplamento de engrenagens com número de dentes diferentes, o que vai me dar diâmetros diferentes, tá? O que faz todo sentido. Você pode associar isso aqui através de uma correia, tá? Então, aqui você tem engrenagens. Eu estou escrevendo engrenagens com M hoje, eu não sei o que está acontecendo. Engrenagens. E aqui você tem por correia ou corrente. Os dois jeitos estão certos. Corrente, correia, os dois vão dar certo, tá? O que é importante a gente reparar nesse negócio, que é importante eu saber aqui? A velocidade escalar linear, tá? Desse cara é constante. Se eu amarrar uma fitinha aqui, ó, aqui, e medir a velocidade dessa fitinha com que ela passa aqui, e depois pegar a fitinha e medir a velocidade que ela passa aqui, eu vou ver que é a mesma. Se eu pôr um velocímetro na bicicleta, eu vou ver que vai marcar uma velocidade linear, que é constante, independente de uma catraquinha girar mais rápido do que a roda. Se eu medir, por exemplo, isso daqui fosse a esteira de um tanque de guerra, mesmo que essa rodinha pequenininha girasse mais vezes para poder
compensar o tamanho menor dela, o que eu vou ver? Que a velocidade do tanque é a mesma. Então, a principal característica do acoplamento de polias ou engrenagens é isso aqui. A velocidade escalar é constante, tá? Escalar, linear, é tudo a mesma coisa. Como que eu calculo essa velocidade? Para você que não lembra, essa velocidade a gente calcula fazendo 2πr f, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu igualar as velocidades, eu vou ter 2π RAFA. E aqui, 2π RBFB. Esse 2π mata esse, sobra. Frequência vezes raio de um é igual a frequência vezes raio do outro. Se a gente pensar nesse acoplamento, a gente vai ver o quê? Que quem tem o menor raio gira mais rápido, tem maior frequência, tá? Se eu olhar nesse carinha aqui, ó. E ao mesmo tempo, quem tem o maior raio gira mais devagar, tem menor frequência. Então, frequência pequena vezes raio grande é igual a frequência grande vezes raio pequeno. Uma demonstraçãozinha aqui, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Só que aqui usando o ômega, que é 2π vezes f, beleza? Só que a frequência é diferente, você só pode cortar o 2π dos dois, tá? E aí você fica de novo com frequência vezes raio de um igual a frequência vezes raio do outro. Isso aí é importante demais. Se eu tenho o que a gente chama de acoplamento por eixo, o que é o acoplamento por eixo? Opa, peraí. Acoplamento por eixo é o seguinte, uma, né, engrenagem, ela vai estar colada em outra, tá? Se eu olhar de lado isso daqui, é como se eu visse isso daqui, ó. A engrenagem B é essa, tá? A B é essa, e a A vai ser essa. A A vai ser essa daqui. Então, o que é importante de eu mostrar para vocês? Se eu traço uma linha aqui, ó, com uma caneta, com um giz, e esse cara anda até aqui, o que vai rolar? O mesmo ângulo que essa andou, o A vai andar, porque elas estão coladas, elas andam juntas, então elas estão acopladas por eixo, como se estivesse colado no meio. Então, a velocidade angular dela é que é igual. Vamos ver como que eu posso resolver um troço desse. Então, olha só. Uma polia está girando no sentido horário, tá? Não sei se vai ser relevante, mas tem, a uma frequência de 60 RPM. RPM lembra que é rotações por minuto. É para você achar a frequência em Hertz, então basicamente é transformar de RPM para Hertz, o tempo em segundos, a velocidade dele, angular em graus por segundo, tá? Aqui eu quero em graus, e a velocidade dele a 10 centímetros da polia. Quando ele fala só a velocidade, vai ser escalar. Vamos ver como é que faz? Bom, tá aqui o esqueminha mostrando para vocês, beleza? Bora lá. Letra A, tá aqui, 600 RPM. Divide por 60, tá? Para passar para segundos, porque RPM é rotação por minuto, Hertz é em segundos. Então, você, para passar de minuto para segundo, divide por 60, dá 10 Hertz. É isso aí. Letra B, período é o inverso da frequência. Você tem a frequência que você já achou, que é 10 Hz, divide 1 por 10, vai te dar 0,1. Letra C, a velocidade angular. Então, a variação de ângulo dele, uma volta 360 graus, e o período tempo a gente viu lá que era 0,1 segundos. Vai dar 3.600 graus por segundo. Não é o usual. O usual é em radianos, tá? Mas ali ele pediu em graus, obedece. Velocidade escalar vai ser angular vezes o raio. Então, 2π vezes r sobre o tempo. Nesse caso, eu estou usando 2π porque eu tenho que achar em radianos, tá? Então, passa para 2π. Você tem o raio que é 0,1, período é 0,1. Isso vai me dar 2π metros por segundo, porque esse 0,1 aqui matou esse 0,1 aqui, beleza? Tá aí, tranquilinho, nada de absurdo, dá para fazer. Ou multiplica por 3 igual a 14. Nem é o caso, hoje em dia os vestibulares mais atuais, mais modernos, nem estão fazendo mais isso.
Exercício 2. Imaginando que a Terra apresente apenas movimento de rotação, translação é inútil para nós aqui nesse caso, determine a velocidade angular desse cara em graus de novo por hora. E letra B, a velocidade escalar de um ponto no equador terrestre, sabendo que o raio vale isso aqui. Então, vamos lá. Letra A, topo céu em cima lá, desculpa, variação de ângulo por tempo, 360 graus, ele quer em horas, um dia tem 24 horas, então vai dar 15 graus por hora, tranquilinho. Letra B, V igual a ômega R, também saiu ali meio em cima, desculpa. V, eu posso substituir o ômega por 2π sobre T, e o raio manteve ali. Então, eu vou ter o raio, que é 6.400, 2π vezes 6.400 sobre 24, o que vai me dar 533,33333 km por hora. Tranquilaço, tá? Muito de boa. Ou substitui o π, como eu falei, nem precisa. Exercício 3, a polia A de raio 60 está ligado a uma polia B de raio 20 por meio de uma correia inextensível. Deixa eu tirar aqui para não ficar em cima. Se a polia A gira no sentido indicado com frequência de 1.200 RPM, determine a frequência e sentido do movimento da B, sabendo que não há escorregamento, tá? Nunca vai ter escorregamento, só para você saber. Tá aqui o esquema. Então, eu tenho a polia A de raio 60 e a polia B de raio 20, no sentido indicado na figura. Uma coisa importante da gente comentar em exercícios de correias é o seguinte: pensa na tua bicicleta, tá? Só pensar. Se você pedala no sentido anti-horário, a catraquinha também vai girar no sentido anti-horário. Então, a gente já matou uma parte do problema, o Enem adora perguntar isso, por incrível que pareça. Eu sei que as velocidades escalares são iguais, então ômega RA, ômega BRB. Vou abrir a equação, nem precisava, podia ir diretaço. Estou abrindo só para a gente ver como é que fica. Então, corta o 2π, FARA, FBRB. Então, você tem os caras ali, os raios, né? E a frequência. Só substitui os caras, 1.200 vezes 60, FB vezes 20. Você vai achar 3.600 RPM, beleza? Resposta em RPM, ele não falou nada de ser hertz. Se fosse, divide por 60, dava certo. 4. A relação R1 e R2 entre os raios das engrenagens das figuras é 1,5. Aqui ele já te deu uma relação, um pelo outro. Ele quer a relação das frequências, o sentido de rotação e assim vai. Então, tá aqui. Ele está falando que a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário. Aqui, pensa no moedor de cana, tá? Você põe a caninha aqui no meio e ela vai moer. Se esse cara gira no sentido anti-horário, esse outro vai girar no sentido horário, tá? Por causa do movimento da engrenagem. Então, na correia ou corrente, eles giram no mesmo sentido, na engrenagem, sentidos inversos. Respondendo a essa em cima de novo, desculpa, R1, F1, R2, F2. Ele quer uma relação das frequências, joga as frequências para frente, os raios para trás, F1 sobre F2, igual R2 sobre R1. O R2 já estava aqui em cima, não mexi nele. Substitui, F1 por F2 dá 1 sobre 1,5. Fazendo uma conta que nem precisava, mas só para ser chato, dá 0,67. Deixa eu arrumar aqui, ó. 0,67, tá? E o sentido a gente já tinha matado, que vai ser o sentido horário. Para quem não entendeu, horário anti-horário é dos ponteiros do relógio. E é isso aí, minhas crianças. Espero que tenha ajudado. Se cuidem. Qualquer coisa, tamo junto na sexta-feira lá nos atendimentos, lá da 1h30 até as 5. Lembrando que, se demorar um pouquinho para te responder, eu faço o possível para responder todas as dúvidas, não é que tem dia que está bem corrido, tá? Mantenham se cuidando, mantenham se isolando, mantenham a calma, mantenham a cabeça no lugar. Beijo para vocês, se cuidem